Irmãos e irmãs, boa noite. Nós vamos fazer uma pequena pausa na exposição do livro de Salmos. E terminamos também a exposição bem panorâmica de algumas marcas da igreja cristã no livro de Atos. E agora, com a permissão do presbitério, vamos estudar sobre a vinda do reino de Deus. Bastante interessante os hinos que nós cantamos, já dizendo alguma coisa a respeito. Vamos estudar sobre a vinda do reino de Deus, especialmente um texto bastante esclarecedor no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 20 até o 37. Vamos ler Lucas 17, a partir do versículo 20 até o 37. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Então lhe perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, diante da Tua palavra e de um texto tão complexo, que nos provoca temor, dúvidas, clamamos pelo Teu esclarecimento, Senhor. Clamamos pela revelação do Teu Espírito Santo. Clamamos que o Senhor ensine a Tua igreja, Pai. Que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Por favor, Espírito Santo, ministra os nossos corações. Sê o nosso mestre nessa noite, porque sem Ti nada compreendemos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, diante da revelação que o Senhor nos der. Ajuda-nos a vivê-la
Ajuda-nos a pôr em prática em nossas vidas. Ajuda-nos a compreender o Teu reino. E assim vivermos de modo digno como Teus súditos. Nós Te pedimos isso, Pai, em clamor, para que vivamos para a glória do Teu nome e de modo digno de salvos em Cristo Jesus. Te pedimos isso no Teu nome, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse texto é um texto complexo, é um texto que, ao mesmo tempo que fala de coisas presentes, fala também de coisas futuras. É um texto que nós precisamos de compreensão, para não falarmos bobagem, para não tirarmos aquilo que vem de palavras humanas ou de sabedoria humana, mas que possamos entender o que o Espírito diz à igreja. Ao chegar ao fim da sua trajetória aqui na Terra, aproximadamente aos 33 anos de idade, o Senhor Jesus começa a ensinar coisas tremendas a respeito do futuro do seu povo, do futuro do universo. Ele começa a falar coisas que a gente, a olho natural, aos olhos naturais e com compreensão natural, nós não conseguimos esclarecimento. Então nós precisamos da ajuda da própria palavra, que se revela a si mesma, ela tem a auto-revelação, para que nós possamos então compreender e saber o que o Senhor quer de nós. O povo que conhece o caminho que o seu rei exige dele, ele está seguro. O povo que caminha na estrada clara das ordens do seu soberano imperador, ele fica seguro, ele caminha de uma maneira tranquila, serena e firme. Que Deus nos ajude então a gente caminhar, continuar caminhando de forma tranquila, serena e firme, em obediência aos seus princípios. Vamos ver o que Deus então nos ajuda nessa noite, nos fala nessa noite. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que significa essa palavra reino. Quando a gente vê aqui Jesus ensinando sobre o reino de Deus, esse reino aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, o termo é que no nosso idioma, muitas palavras originais no grego se confundem, trazem às vezes um pouco de questionamento, porque às vezes uma mesma palavra tem vários significados. Na língua portuguesa. Obrigado, irmão. E então a gente precisa entender o que significa. A palavra reino, para começar, a gente precisa entender o que significa a palavra reino. No grego, no original, a palavra basileia, que é o termo que é usado aqui por Jesus, ela significa domínio de um rei. Ela se refere a um grupo especial de pessoas que aceitam o governo de Cristo ou de Deus sobre si. Trata-se de um povo dentre todos os povos do reino mais amplo de Deus, pois ele reina sobre tudo e todos. Ele é rei de tudo, obviamente. A gente poderia dizer que o reino de Deus, na verdade, ele é todo o universo. Não há nenhum milímetro sequer em todo o universo criado que não seja domínio de Deus. Ele é rei soberano, absoluto, sobre tudo, sobre todos, e tudo que ele criou. Dizem que há alguns anos atrás a gente conhecia poucas galáxias, hoje dizem que há milhões de galáxias, e todas elas estão debaixo do domínio de Deus, certamente. E aqui a palavra reino, ela significa algo um pouco mais complexo do que isso. São então um grupo de pessoas que testemunham e anunciam o reino ou o domínio de Deus sobre si mesmas, pelo modo de viver, pelo modo de falar, pelo modo de se vestir,
pelo modo com que elas se casam, pelo modo com que elas compram, vendem, se relacionam com os outros, etc. Então esse termo reino aqui, Basileia, ele está mostrando o domínio de Deus, de uma maneira especial, sobre um povo que se submete a esse rei. Obrigado, irmão. Então não é, por exemplo, como o Reino Unido, ou como uma nação, geograficamente falando, não é isso. Ele está falando sobre um povo que se submete em obediência a esse Deus, aos seus princípios, às suas ordenanças. É isso que significa aqui. O termo reino aparece pela primeira vez no Novo Testamento em Mateus 3, versículos 1 e 2. Se você quiser anotar ou quiser abrir sua Bíblia, nós não vamos ler o texto todo. Mateus 3, 1 e 2 diz que quando João Batista prega que estava próximo o reino dos céus, é a mesma coisa, o reino dos céus, o reino de Deus é a mesma coisa. Então João Batista começa a anunciar que o reino de Deus estava para chegar. Ele diz que está próximo o reino dos céus, ele está perto de chegar, ou estava próximo. João Batista estava preparando o caminho para a chegada do reino, ou melhor, do rei. A palavra de Deus em Mateus capítulo 3, ele fala sobre a profecia de Isaías, do capítulo 40 de Isaías, versículo 3, ela é relatada ali, como João Batista, aquele que veio pessoalmente para preparar, João Batista veio preparar o caminho do Senhor para a chegada de um rei. É como aquele que vem na frente, estendendo um tapete vermelho, porque alguém muito importante estava para chegar. João Batista fala então que o reino de Deus está próximo. Então, preparando, mostrando que ele veio pessoalmente trazer o seu convite de casamento para os seus escolhidos. É uma alegação bastante interessante, porque é como se o próprio noivo fosse nos lugares mais estranhos para levar o convite e convidar os seus eleitos para participar das suas bodas, para participar do seu casamento. Tamanho é a graça que nós recebemos como igreja. Então o termo arrependei-vos, que é o termo que João Batista prega ali então, quando ele prepara o caminho do Senhor, quando ele diz arrependei-vos porque chegado o reino dos céus, é um chamado a rejeitar a vida pecaminosa anterior, para se preparar para a segunda vinda do Rei dos Reis, como verdadeiros súditos. João Batista, quando ele fala arrependei-vos, e mais para frente o próprio Senhor diz arrependei-vos. O arrependimento, irmãos, é como se fosse as vestes para participar das bodas do Cordeiro. Sem arrependimento ou conversão dos seus maus caminhos e uma vida digna de arrependimento, uma vida cheia de frutos de arrependimento, sem isso, ninguém estará qualificado para participar das bodas do Cordeiro. Ninguém entrará no salão de festas. Ninguém está com vestes nupciais dignas deste casamento, dessa festa, e de viver para sempre na presença dele. Já o ensino de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, quando ele fala, venha o teu reino, ele está mostrando algo na frente ainda que não tinha acontecido. Por isso, a palavra reino traz um pouco de confusão na nossa língua. Quando João Batista fala arrependei-vos porque é chegado, ele está dizendo de alguma coisa presente, já anunciada por ele mesmo, já começando a falar sobre o reino presente. E Jesus diz, quando ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele diz, venha o teu reino. Então parece que o teu reino ainda chegou ou não chegou?
que é que Jesus está querendo dizer então com venha ao teu reino? É uma oração que a igreja faz como um pedido para a segunda vinda do rei, para a concretização deste governo absoluto sobre o seu povo, para a realização das bodas do Cordeiro e sua noiva, e eliminação de todos os rebeldes na terra e no céu. Irmãos, nós precisamos guardar no nosso coração, como crentes em Cristo Jesus, que o Senhor virá e não tardará. A palavra de Deus diz que Ele voltará. Nós cantamos a palavra de Deus, Ele voltará. E se Ele voltará, se Ele vai voltar, Pedro diz, que tipo de gente a gente tem que ser? Que tipo de pessoas nós temos que ser? Pedro, vários escritores do Novo Testamento, eles falam muito sobre como nós vamos nos apresentar diante do rei quando ele chegar para buscar sua noiva. A igreja clama, Senhor, vem ao teu reino. Se a gente pensar melhor e olhar para a nossa vida, a gente tem que dizer assim, Senhor, não vem ainda não, tem coisa para pôr em ordem. Se o Senhor vier agora, eu não estou com vestes nupciais ainda, eu preciso me arrepender. Nós não estamos falando de pagar todas as dívidas, deixar o banco em dia, nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de uma vida digna, uma vida que expressa justiça, uma vida que expressa santidade. A palavra de Deus cansa de nos dizer, sede santos, porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá Deus. Nós fomos chamados para sermos crentes em Cristo e chamados para termos uma herança que não tem tamanho, não tem como medir a herança que nos cabe na luz. Porém, ela exige muito de nós aqui e agora. Ela exige renúncia. Ela exige santificação. Vamos ver o que ela exige. Então, quais as marcas destes súditos que suplicam a segunda vinda do rei? Quais são as marcas? Simplesmente nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 3 e versículo 10, algumas marcas de uma forma bastante simples que Jesus ensina quando ele inicia o Sermão do Monte, mostrando que o reino dos céus já pertence a alguém. Se você abrir no versículo 3 de Mateus capítulo 5, ele diz que o reino dos céus é dos humildes de espírito, ou dos pobres de espírito. E no versículo 10 diz que o reino dos céus já pertence àqueles que serão perseguidos por causa da justiça. Irmãos, é destes o reino dos céus, e de ninguém mais. Ninguém mais vai herdar o reino dos céus, a não ser aqueles que são humildes de espírito, ou pobres de espírito, em outra versão, e aqueles que se comprometeram tanto, porque dizer que é humilde de espírito, o que é que significa ser humilde de espírito ou pobre de espírito? Significa que o meu espírito se submete a esse reino, ou a este rei. A minha vontade já não é mais a minha, e eu já não quero mais fazer a minha vontade, porque eu tenho um rei que manda na minha vida. Ser humilde de espírito é dizer, não sou mais dono do meu nariz, já não faço mais o que eu quero, simplesmente para me satisfazer. O meu anseio já não é mais resolver os meus problemas aqui e agora, encher o meu coração de alegria em vários lugares deste mundo. Ser humilde de espírito é estar vazio e desejoso
de submeter a sua vontade à vontade do seu soberano e amado Rei, Jesus Cristo. Isso é ser humilde de espírito. E por isso, quando ele se submete a essa vontade, ele começa a trilhar o caminho de submissão a Deus, submissão aos princípios de Deus, de negar-se a si mesmo, de negar para si mesmo prazeres mundanos, lugares mundanos, ímpios, sujos. E quando ele começa a negar esses lugares para si mesmo, ele começa a ter problemas. Ele começa a ser rejeitado. O versículo 10 diz que eles serão perseguidos por causa de uma vida justa, porque eles não andam mais pela correnteza deste mundo. O mundo fala assim: você tem que parar com essa bobagem, rapaz, olha quanta coisa linda nesse mundo, quantos lugares que existem para você curtir, por que não? Qual a resposta daquele que é humilde de espírito? A minha curtição é fazer a vontade daquele que morreu por mim naquela cruz. Esse é o meu maior prazer. Não preciso mais ir para esses lugares e fazer estas coisas. Meu prazer já não está mais nisso. Vai trazer problema para ele quando ele disser isso. Mas essa é a marca do súdito. Essa é a marca daquele que vestiu as roupas reais e está esperando o noivo chegar. Então, essas são as marcas. Humildes ou pobres de espírito simplesmente significa entregar todos os seus direitos ao rei, ao seu rei, para viver segundo a vontade dele e não mais a sua. O verdadeiro súdito submete-se e consulta o seu rei e crucifica a sua vontade. Irmãos, qual é a marca da igreja do nosso século presente? Muitas vezes a gente confunde igreja com o reino de Deus. Todo mundo está dentro da igreja, é o reino de Deus? Não. Muitos estão dentro da igreja e não estão no reino de Deus, porque Deus não é seu Senhor. Jesus Cristo é meu Salvador, eu aceitei como Salvador. Não, antes de ser Salvador, Ele sempre foi Senhor. Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, Ele é o dono de tudo o que existe na tua vida. Ele é o dono do teu corpo, Ele é o dono dos teus imóveis, Ele é o dono do teu carro, do teu dinheiro, Ele é dono de tudo que você tem, Ele é dono da tua família. Então vamos ao texto, vamos ver, já que a gente compreendeu um pouquinho, eu sei que não dá para compreender muita coisa sobre o reino de Deus, mas já deu para ter um pouco de noção. Reino de Deus é um grupo de pessoas que não só foram salvas por Jesus Cristo, mas que se submetem a Jesus Cristo como seu Senhor. Este é o reino de Deus. E o reino de Deus é composta por pessoas, exatamente falando em outras palavras, é a mesma coisa, são humildes de espírito porque não têm direitos, eles abriram mão dos seus direitos. A igreja prega uma heresia nesses últimos tempos, dizendo que, porque eu sou salvo pela graça de Deus, eu tenho direitos. Não, você não tem direito nenhum. Se você como homem quer que Deus restitua o teu direito, você vai para o inferno, é o único direito que você tem, é de ir para o inferno, como pecador. É o único direito que lhe assiste, como homem, filho de Adão. Mas em Cristo, Ele tem nos feito nova criatura, Ele tem nos dado novas roupas,
Ele nos concedeu graciosamente o seu reino. E quem compreende isso, meus irmãos, se submete ao seu senhorio. Vamos estudar um pouco nessa noite sobre isso, para ver se a gente consegue trazer para dentro da nosso duro coração essas verdades, para que Ele possa nos quebrar, nos alinhar, segundo a vontade dEle, para que a gente possa experimentar realmente essa alegria, esse gozo de termos um Rei que tanto nos ama. Então, vamos lá, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. Versículos 20 e 21, desse trecho que nós já lemos. Quando interrogado pelos fariseus, Jesus deixou claro que o reino de Deus que eles aguardavam já estava presente dentre vós, ele diz no versículo 21. Está dentro de vós. Em outra tradução alternativa aceita, que é muito boa também, diz que o reino de Deus estava entre vós. Ele está falando, em primeiro lugar, aqui para um grupo de fariseus, religiosos que estavam questionando a ele. Ele estava sendo interrogado, então, ele diz: o reino de Deus não vem com a aparência do jeito que vocês acham. Não vem. Mas ele já está aqui. Ele já está no meio de vocês. Vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? O reino de Deus, em primeiro lugar, é a própria presença do Rei no meio do seu povo. A própria presença de Cristo no meio do seu povo. Jesus exorta que virão enganadores, apontando o reino de Deus em vários lugares ou situações, mas ele ensina que tudo não passa de engano, e é verdade. Muitos grupos de pessoas que se dizem igreja estão longe do reino de Deus, longe, distantes do reino de Deus, porque não se submetem a Jesus Cristo. Mas eles têm Jesus Cristo como seu súdito, porque eles arrogantemente, eles mandam Jesus fazer coisas para ele. Eles ordenam que Jesus faça isso, faça aquilo, e não aceita isso, e não aceita aquilo, e querem isso, e querem aquilo. Arrogantemente, presunçosamente, longe de serem humildes de espírito, pobres de espírito. Essas igrejas não são igrejas, ou melhor, podem ser até chamadas de igrejas, mas lá não tem nada de reino de Deus, porque Jesus Cristo não é Senhor coisa nenhuma dentro dessas igrejas. Jesus Cristo é o seu serviçal. E ele diz que o reino de Deus está entre vós. E tome cuidado, porque tem muitos lugares aí dizendo que é reino de Deus, não é não. Ele diz que vão dizer: ei-lo aqui, lá está, mas nada disso. Cuidado. Esta é a chance do mundo e da igreja quando um Deus soberano desce para falar com os homens face a face. Não há nada que possa ser mais urgente e que requeira a nossa total atenção e temor. Vocês imaginem um rei, se nós olhássemos para um rei humano, deixar o seu palácio, ele estava sentado no seu trono, reinando, ele levanta-se, tira a sua capa real, bota no encosto do seu trono, pega o seu cavalo, prepara o seu cavalo e vai lá no meio do povo falar com o povo. Será que ele quer falar algo importante? E o povo, como é que recebe esse rei? Pois é, sabe como é que os seus o receberam? O João diz que os seus não o receberam. Ele veio para os que eram seus, mas eles não os receberam. O Rei dos Reis, ele não saiu de um trono, de um palácio humano.
Ele saiu do trono celestial, o trono dos céus. Ele desceu às regiões mais baixas para falar com os seus piores súditos. Isso é importante para você, meu irmão? Jesus ter vindo aqui falar face a face conosco? Será que isso é importante? Acredito que isso requer muito temor, muita atenção da parte nossa. Ele tem coisas para falar. É uma grande chance. Versículos 22 a 24, Jesus diz que depois que ele termina de falar com os fariseus, ele olha para o outro lado e começa a falar com os seus discípulos, e diz quase a mesma coisa. Ele diz assim: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Por quê? Porque durante os dias do Filho do Homem, ele ensinou muitas coisas para os seus súditos. E vai chegar um dia em que eles vão querer ouvir mais, e não vai ter quem fale. E ele então diz, versículo 23, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Mas Jesus acrescenta alguma coisa para os seus discípulos, para os seus súditos. Ele diz assim: não vades, nem os sigais, permaneçam onde vocês estão, porque onde vocês estão é o reino de Deus. Permaneçam onde vocês estão. O reino de Deus não está ligado a um prédio suntuoso. O reino de Deus não está ligado à palavra de homem. O reino de Deus não está ligado a coisas grandiosas aos olhos humanos. O reino de Deus está onde o Espírito fala às igrejas. O reino de Deus está onde a palavra de Deus é pregada, e não a palavra de homem. O reino de Deus está onde nós ouvimos a voz do Espírito, e não a voz humana. Ali está o reino de Deus. Então ele começa a falar, e ele fala aos seus discípulos agora. Porque, versículo 24, porque assim, como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Ele diz que vai ter um dia, meus amados, que vai ser o dia. Que dia vai ser aquele? Irmãos, se o dia que Jesus veio como homem, nasceu da Virgem Maria, numa estrebaria, ninguém sabia direito onde é que ele estava, se não fosse uma estrela guiando alguns homens ali que iriam visitá-lo, ninguém sabia onde ele estava. Mas agora, nessa segunda vinda, todo mundo vai ver, todo mundo verá. Ninguém vai ficar enganado naquele dia, porque ele vai fuzilar os céus. Se aquela pequena estrela, discreta, pairou sobre uma casinha, onde havia um estábulo, e naquele estábulo uma manjedoura, onde havia uma criança dormindo, discreta aquela estrela. Poucos sabiam o que significava aquela estrela. Nessa segunda vinda, muitos vão ver, vão cair no chão, vai doer o seu coração, porque já não há mais o que fazer, já não há mais o que ser feito. Então o reino virá também. Aqui ele está dizendo que ele virá, acontecerá, como um relâmpago, fuzilando, ele vai brilhar. Vai ser diferente da presença do reino de Deus entre eles, entre os homens, que já ocorreu nessa primeira vinda de Cristo, e com a presença do Espírito Santo entre eles. Ele permanece, ele deixou o seu reino entre nós, através do seu Espírito, que ele mandou para continuar ministrando a sua palavra ao seu povo. É o reino de Deus. O Espírito nada mais faz do que
revelar a palavra de Deus ao seu povo, para que o seu povo continue se submetendo a Cristo como Rei e como Senhor. O Espírito nada mais faz do que simplesmente continuar falando ao teu coração, ao meu coração: Jesus Cristo é o Senhor. Você não é Senhor coisa nenhuma, você não manda na tua vida, você não tem direito, você não manda no teu corpo, você não manda em nada que é teu, você é de Deus. Deus é o seu Senhor, Jesus Cristo é o seu Senhor. É o que o Espírito Santo faz, meus irmãos. Ele nada mais faz do que glorificar a Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo, mantendo o reino de Deus no meio do povo. Então, os dias do Filho do Homem, mencionado no versículo 22, são os dias desejados pelos seus discípulos. Dias da sua gloriosa vinda, pouco desejada, na verdade, entre a maioria dos homens, mas que fuzilará os céus de uma extremidade à outra, e fatalmente acontecerá. Agora vejam bem, irmãos, novamente Jesus alerta: alguns enganadores também tentarão enganar agora quem? Os eleitos. Eles vão tentar enganar os eleitos, eles vão tentar me enganar, te enganar, dizendo: olha, o reino de Deus está aqui, ó. Olha, é aqui que é a igreja, ó. Não precisa viver desse jeito. Você é filho do rei, você tem um monte de direitos. Irmãos, o reino de Deus é o contrário desse mundo. Os súditos do reino de Deus não têm direito algum, mas eles são herdeiros de tudo. Quer mais alguma coisa? Você é herdeiro de tudo, meu irmão, minha irmã. Você é herdeiro dos céus, meu irmão, minha irmã. Você é herdeiro do reino do nosso Pai, que nós não podemos medir, meu irmão, minha irmã. Não troque o reino de Deus por coisas seculares aqui, agora, meu irmão, minha irmã. Não venda o teu direito de primogenitura, como fez Esaú, trocando por um prato de lentilha, por um prazerzinho de meia hora. Você tem um reino eterno, glorioso. A Bíblia diz em Apocalipse que até as ruas são diferentes lá. São ruas de ouro. Eu não sei se isso é literal ou não. Eu vou te dizer quando a gente chega lá, tá? Mas se as ruas são ouro, imagino que como devem ser então as outras coisas. Deve ser muito lindo, extremamente maravilhoso. É inconcebível aqui na nossa mente algum lugar que tenha ruas de ouro. Será que então as outras coisas são muito, muito, muito ricas? Versículo 25, irmãos, a parte importante também desse trecho, quando Jesus ensina, mas ele diz: importa que primeiro ele padeça muitas coisas. Ele está falando dele mesmo, o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Qual é a geração que rejeitou Jesus? Em primeiro lugar, os judeus. Em segundo lugar, a nossa. A igreja está rejeitando Jesus como seu Senhor. A igreja só quer Ele como Salvador, como servo que ajeita as coisas. E ele diz que importa que primeiro ele padeça, a urgência nesse sofrimento. O Senhor afirma que o dia do Senhor já é uma realidade desde o seu sofrimento, crucificação, morte e ressurreição. Irmãos, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Esses são os últimos dias, amados. Eu não sei se o Senhor voltará daqui meia hora, daqui uma hora, daqui um dia, daqui um ano, daqui 10 anos, eu não sei. Mas que nós já estamos vivendo os últimos dias, já estamos. Desde quando Ele derramou o seu Espírito sobre a igreja, ou melhor, desde quando Ele morreu e ressuscitou, e ascendeu aos céus, ali já iniciou a nova época. E ele diz então que tudo ganha importância pela sua cruz. Deus convergiu tudo em Cristo, através de sua cruz.
do sacrifício que salvará ou condenará os homens, desde a fundação do mundo até sua final destruição. Pela cruz, meus irmãos, Ele apartará os que são do seu reino, são sua propriedade exclusiva, povo santo, separado do mundo, dos outros. Irmãos, não se iluda. Se você não vive como um súdito do reino de Cristo, você não é súdito de Cristo. Se a cruz não transformar a tua vida, você foi salvo do quê? Importa que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Irmãos, o Filho do Homem, o Rei dos Reis, ele não saiu do seu trono somente para vir até aqui, olhar para nós e voltar para lá. Não, ele veio trazer um convite, mas ele veio te dar e me dar uma caixa com as roupas que eu e você vamos poder entrar naquela festa. Chamam-se vestes de santidade. A santidade é a credencial para você entrar no reino dos céus. A santidade é a chave que abre a porta do reino para mim e para você. E ele começa então, depois disso, a dizer, versículos 26 a 30, Jesus toma como prenúncio de tudo isso, ele fala do dia do Filho do Homem, ele usa dois casos bastante conhecidos dos judeus e nossos também, o dos dias de Noé e dos dias de Ló. Diz que o dia do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé e os dias de Ló. As pessoas estavam entretidas, alheias à realidade do reino de Deus entre elas. O reino de Deus estava anunciando entre elas. Elas não estavam apercebidas, elas estavam distraídas, elas não estavam querendo ver. Nos dias de Noé, quando ele fez aquela pequenina arca, não é mesmo? Tão pequena que ninguém podia ver, porque ele fez um barquinho no fundo do quintal dele. E as pessoas que passavam ali não conseguiam ver. Então, Noé não foi um bom pregoeiro da verdade. Não. Ele fez uma arca imensa. Gente podia ver de quilômetros a quilômetros de distância. Significa que ninguém tinha desculpa. Mesma coisa nos dias de Ló. Deus mandou anjos falar com ele. E ele anunciou diante do seu povo. Ninguém quis ouvir. Mas Ló falou. Não estavam apercebidos. Não estavam dando atenção. Estavam envolvidos, absorvidos pelos seus afazeres, desejos, prazeres, satisfações pessoais. Tem coisa boa nesse mundo, eu vou curtir a vida porque a hora é essa, e eu sou jovem ainda, e tem muita coisa boa para se fazer. E quando chegou o dilúvio, e quando desceu fogo e enxofre dos céus, no caso de Ló, foi todo mundo para o inferno, velhos e jovens, todo mundo foi para o inferno. E Jesus está dizendo, está pensando que vai ser diferente com vocês, meus irmãos? Vocês estão pensando que hoje você pode fazer tudo o que você quer e você pensa, sem colocar em consideração o reino de Deus? Você pensa que você pode fazer todas as coisas achando que você é dono do seu nariz?
até o dia em que Noé entrou na arca ou Ló saiu da cidade. A igreja, meus irmãos, saberá, de fato, o que fazer naquele dia. Ló soube o que fazer naquele dia. Noé soube o que fazer naquele dia. Isso representa a igreja que está vivendo sob o reino de Deus. Está vivendo sob a instrução da palavra de Deus. Está vivendo em submissão à vontade de Deus. Isso é muito mais do que vir no domingo ouvir a palavra, mas é pegar a palavra, levar para casa e falar: agora eu vou viver desse jeito. Aí sim nós estamos vivendo o reino de Deus. Então, a igreja saberá o que fazer naquele dia, se ela permanecer vigiando, atenta às coisas do reino de Deus, sob a guia da palavra de Deus e da voz do Espírito Santo que fala à igreja. Irmão, o Espírito Santo fala à igreja. Talvez você não queira ouvir, mas o Espírito Santo fala, e fala, e fala incessantemente à igreja. Ele fala nas reuniões de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, culto geral, domingos de manhã. Ele fala à igreja. Versículos 31 a 36. A maior prova que a salvação e a fé são individuais e intransferíveis. Não existe salvação universal, meu irmão. Se você tinha alguma dúvida, creio que você não tem, porque você é um bom calvinista. Mas se você ainda tivesse alguma dúvida, não, a salvação não é universal. E a salvação também não depende do que está do teu lado ainda que seja o teu cônjuge. Diz a palavra de Deus que você é um com ele, mas se você não viver o reino de Deus, a Bíblia diz que 2 estarão na mesma cama, um será tirado e o outro vai ficar. 2 estarão trabalhando lá na lavoura, um vai ser tirado, o outro não vai. Ainda que sejam pais e filhos, a salvação e a fé são individuais, intransferíveis. Cônjuges serão separados pela vinda do Filho do Homem. Irmãos, pais e filhos, grandes amigos, muitos serão apartados uns dos outros para sempre, de forma terrível, avassaladora e irremediável. E nunca mais se verão. E pior, sofrerão o dano aqueles que não estiverem no reino de Deus. Meu pai não me transmite salvação. Minha mulher não me transmite salvação. Meu marido também não. Meu presbítero também não. Meu amigo, por maior que seja, nada. Ninguém transmite salvação para o outro. Jovens, precisam entender isso. Ninguém pega a carona da fé do papai ou da mamãe. Ninguém pega carona na fé do maridinho ou da esposa piedosa. Ninguém. Não é com o meu amor natural, não é com o meu amor natural ou por querer bem a alguém que estou salvando essa pessoa, meu irmão, minha irmã. Mas é por apresentar-lhe o reino de Deus e ajudá-la a permanecer firme no reino de Deus, arrependendo-se e deixando os seus pecados e atrações dessa vida. O que é deixar pecado, senão as atrações que existem nesse mundo, meu irmão, minha irmã? E perseverar na verdadeira igreja que anda em santidade e piedade neste mundo de pecado, prazeres e trevas. Sim, o crente é cafona.
O crente não tem altas diversões radicais. O crente não pratica muita coisa que dá prazer para a minha carne. É verdade. E daí? Eu tenho um reino que não tem tamanho. Você crê nisso? Eu creio. Por isso a gente deixa de lado muitas coisas que não agradam ao meu Senhor. Pessoas dizem que o que o Senhor supre é pouco. Ah, mas a igreja, essa vida de crente aí, não sei lá, é pouco. Meu coração aqui quer mais. Dizem que no mundo tem mais vida do que na igreja. Você tem certeza disso, meu irmão? Cuidado. Deus, ser o seu pastor, lhes proporciona falta de muitas coisas. Eles não conseguem dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, tem gente que fala assim: está faltando tanta coisa. Meu coração anseia por muitas coisas desse mundo. E se eu não me satisfizer com essas coisas, está um vazio aqui, está um oco, eu preciso correr atrás dessas coisas. Leia no capítulo 22 de Apocalipse, a partir do versículo 10. Apocalipse 22, vou ler rapidinho, a partir do versículo 10. Disse-me ainda, Jesus diz para João, escrevendo e fechando o livro de Apocalipse, disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, continue, tá? O que é que o Senhor está falando aqui? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, continue. O justo, continue na prática da justiça. E o santo, continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Aleluia. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo o que você continua fazendo, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito. Agora você tem um direito, mas porque antes você teve uma obrigação de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E entrem na cidade pela porta dos fundos. Veja, irmãos, está fácil. A porta é larga e o caminho é bastante espaçoso, diz a palavra. Todo mundo vai entrar por ela. Você aprende isso na palavra de Deus? Como é o caminho e a porta para o crente? É apertado e é estreito. Mas tem uma porta da frente e ninguém entra, porque não tem porta dos fundos. Só tem uma porta de entrada. Só tem uma chave. Chama-se santificação. Não há outra porta. Voltando ao texto. Versículo 37, Jesus fecha de uma maneira um pouco nojenta. Se a gente pode falar com todo o respeito. Mas ele diz que onde estiver o cadáver, aqui ele está dizendo o corpo. Perguntaram: onde vai ser, Senhor, tudo isso? Onde será? Ele diz: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão, aí se ajuntarão também os abutres.
Nossa, tem mulheres aqui que vão ficar com enjoo, vai falar de carniça. Jesus vai falar de carniça. O que ele quer dizer com isso? Vamos fazer um tratado teológico aqui para a gente ver se a gente compreende o que ele está falando. Brincadeira. Sabe o que ele está falando? Cada um no seu quadrado. Jesus fecha seu ensino com um provérbio popular na época, para todo mundo entender, porque era fácil para eles naquela época entender o que Jesus está falando aqui. Era uma coisa popular, corriqueira, um adágio, para responder à pergunta de seus discípulos: onde será isso, Senhor? Então com esse provérbio Jesus quis afirmar que é impossível que aqueles que foram uma vez limpos do mundo tenham prazer nas coisas pecaminosas do mundo. Os imundos permanecem como abutres sobre a carniça. Tudo bem, é o quadrado deles. Claro que ele não está dizendo aqui coisas justas do mundo, como, por exemplo, trabalhar, estudar, ter relacionamentos saudáveis no mundo, coisas lícitas aos crentes. Às vezes a gente se pega assim em algumas situações, né, que a gente fica falando assim, mas a Bíblia não fala que pode fazer, também não fala que não pode. Então, nessa dúvida aí, então vamos fazendo. Tudo bem, Paulo diz que existem coisas que são lícitas, mas tem coisas que não convêm. Ele não está dizendo que é pecado. Você ganha alguma coisa com isso? Se você não ganhar e só perder tempo, minha sugestão é que você não entre por esse caminho. Sugestão, não ordem. Fica à vontade. Continue. Josué chegou uma época e falou assim para o povo, depois de velhinho, ele falou assim: olha, já que vocês estão aí endurecendo o coração, escolhei hoje a quem servais, se os deuses de lá, se os deuses de cá. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês continuem. Pastor usa cajado e vara, não usa coleira de adestrador de cães para puxar a ovelha. Você já viu um pastor com coleira puxando a ovelha? E corrente puxando a ovelha? Não. Ele ensina o caminho. Não quer? Ele não usa metralhadora. E ele não força. Ele ensina. É por aqui, meu amado. Você quer conversar a respeito desse assunto? Eu estou à tua disposição. Você não quer? Continue. O que então fazer, meus irmãos? Só para encerrar agora, então, o que faremos? Varões, irmãos, o que faremos? Tito 2, de 11 a 15, dá uma boa dica aqui para nós. O que nós vamos fazer então? Diz assim, de 11 a 15, capítulo 2 de Tito. Outros textos aqui, tem muito texto do Novo Testamento que fala sobre isso. Paulo também fala a Timóteo, Pedro também explica como nós vamos fazer nos últimos dias. Mas aqui, eu acho que é um texto bastante bom e resume o ensino. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, a sua segunda vinda, a vinda do reino de Deus, definitiva, o qual a si mesmo se deu por nós, a primeira apresentação ou manifestação do reino de Deus. Ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende
Também, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Paulo está dizendo assim para Tito: fala essas coisas para os irmãos, exorta, repreende e deixa. Ensina e deixa. Se a graça que se manifestou salvadora a todos os homens não ganhar o coração do fulano ou da cicrana, não é você, Tito, que vai fazer essa obra. Essa obra é da graça de Deus. Deus salva pela sua graça. E mais, a sua graça é educadora. A palavra aqui, educadora, ela é sinônimo de disciplinadora, que corrige para uma caminhada correta. Educando-nos significa, no versículo 12 aqui, educando-nos, no grego, é um palavrão aqui no grego, paideuo, significa instruindo, disciplinando, corrigindo para uma nova conduta. Se você não quiser uma nova conduta, continue. Continue. Garanto uma coisa: se você continuar do jeito que você estava antes de conhecer o Senhor, e não quiser submeter a este reino e a esse rei, você não entrará no reino dos céus. Quando Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz que era necessário nascer de novo, porque se ele não nascer de novo, ele nem veria, e muito menos entraria no reino dos céus. Capítulo 3 de João. E eu vou entrar? Você vai entrar? Não vai. Não vai. O que nós concluímos desse texto, irmãos? Em primeiro lugar, nem todos os que estão na igreja estão no reino de Deus, mas somente aqueles que se arrependeram de seus pecados e se submeteram ao senhorio do Rei Jesus Cristo. Estes herdarão o reino de Deus. Aqueles que se submetem ao dono do reino de Deus. Você acha que aquele que não se submete ao rei vai herdar as coisas do rei? Ora, vem cá. Como isso? Não é isso que a Bíblia ensina. Segundo lugar, o que nós concluímos? Não precisamos viver no melhor lugar do mundo, onde teremos tudo o que nós queremos para achar a felicidade. A verdadeira felicidade é fruto de comunhão com o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E muitos vão dizer: balela. E eu vou dizer: continue. Continue. Vá em frente. Além do alto preço, terceiro lugar, além do alto preço que o rei pagou por nós, além do alto preço que o rei pagou por nos justificar, nós nem podemos imaginar a tremenda guerra cósmica que houve para que os súditos de Cristo fossem libertos de um reino e levados para o outro. Colossenses capítulo 1, versículo 13, eu não vou ler, mas ele diz que nós fomos libertos do império, ali também é reino, do império das trevas, e transportado para o reino do Filho do seu amor. Portanto, valorize sua salvação e o que Deus fez em Cristo por você, meu irmão, minha irmã. Valorize este alto preço, e valorize porque houve uma guerra por causa de você, por minha causa. Houve uma guerra entre o império das trevas e o império da luz, para que nós fôssemos transportados.
Irmãos, nós não conseguimos imaginar isso aqui. Creio que a teologia, lógico, não vai explicar também com muitos detalhes, não tem como, mas a gente pode imaginar a tremenda guerra que houve entre os dois impérios, para que eu hoje fosse herdeiro de Deus, em Cristo. Ora, o que cabe a mim fazer? Senhor, houve uma tremenda guerra, o Senhor venceu essa guerra e me deu o reino. Senhor, eu nunca mais quero deixar de viver como um súdito deste reino, ou deste rei. Me ajuda, Senhor. Quarto lugar, você tem exemplos de como viver aqui e agora. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que Cristo, em Filipenses 2, 5 a 8, diz que Ele se humilhou, se esvaziou, deixou os seus direitos. Ele, como Deus, deixou os seus direitos, se esvaziou. Como Deus, se esvaziou como homem e obedeceu. E não foi uma obediência simples, porque Ele morreu a morte de cruz para nos dar o exemplo. E o primeiro versículo desse trecho, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? De se humilhar, de ser humilde de espírito e de submeter ao Pai. Ele não só foi humilde de espírito, mas a prova de que ele era humilde de espírito é que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele se submeteu ao seu rei, ao seu Pai. Esse é o primeiro exemplo. Além disso, em segundo lugar, nós temos exemplos na igreja, que proporciona testemunhas, que levam o reino de Deus em suas vidas. Então, sigam-nas, irmãos, sigam essas testemunhas. São gente simples, pecadores, limitados, falhos, mas que se esforçam para se submeter a Jesus Cristo. Olhe para elas, sigam-nas. É um bom referencial para você. Se você tem dúvida, a igreja foi colocada no mundo para isso, não só para orientar os perdidos, para trazer para dentro, mas também para que os de dentro continuem dentro. Em último lugar, o que é essencial para receber e viver no reino futuro não é ter vivido sem pecado o tempo todo, não é, mas é ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro e depois ter uma vida de submissão ao Rei. Jesus não é só Salvador, Ele é primeiramente Senhor de seus eleitos. Se Ele não for o seu dono, não será o seu Salvador, e você permanece morto em seus pecados. Se Jesus Cristo não for o seu Senhor e Salvador, você está morto em seus delitos e pecados. E por isso, só posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo quebre essa nossa dureza de mente, de coração, quebra a nossa dura cerviz, Senhor, para que essa palavra realmente nos salve. Senhor, nós estamos na igreja, mas muitos de nós ainda não fomos salvos, Senhor. Por favor, Pai, nós te pedimos que o Senhor traga salvação nessa noite, que o Senhor produza arrependimento em nossos corações. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para a realidade do reino de Deus no nosso meio. Pai, não nos deixe desapercebidos como nos dias de Ló e de Noé, mas desperta-nos, Senhor, para ver o Teu reino, para nos submeter ao Teu reino, para mudar a nossa conduta, para vivermos de maneira santa e irrepreensível, Pai, como uma verdadeira igreja, porque nós não queremos ficar para trás naquele dia. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, abre os nossos olhos, tira a cera dos nossos ouvidos e rasga, Senhor, a casca do nosso coração. Que essa palavra, como espada de dois gumes, nos fira, Senhor, e nos salve também.
Nós te pedimos isso, Pai, para o bem da igreja, para a salvação do teu povo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.